O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ventilador, por favor. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria nós estamos lendo o Evangelho de São Lucas esse ano, e São Lucas é o grande evangelista que nos ensina a oração, né? Durante 9 vezes São Lucas fala de Jesus rezando. É o evangelista que mais lembra Jesus em oração. E ele tem passagens importantíssimas que sempre insistem nessa realidade da oração. Nós estamos já há vários domingos enfrentando esta realidade, né, da oração. Por quê? Porque é Jesus que nos mostra, por exemplo, o pobre Lázaro e o rico banqueteador Lázaro, né, que está lá no céu, e o rico fica pedindo: pai Abraão, ele vai rezando, faz com que aconteça um milagre lá. E Jesus mostra: olha, tem coisas que a oração não funciona depois de morto. Se você quer usar a oração para a sua salvação, ela é agora, enquanto você está vivo. Depois Jesus fala da nossa necessidade de ter fé, uma fé forte, porque claro, o que é a oração? A oração é a fé em exercício. E uns domingos atrás, né, nós vimos que Jesus diz, os apóstolos: aumenta a nossa fé. Se vocês tivessem a fé como um grãozinho de mostarda, iam dizer para essa moreira: arranca-te daqui. Então existe uma fé, uma oração que é eficaz. Jesus, vejam, existe oração que não funciona, não deixa para rezar depois de morto. Existe oração que funciona, que tem a eficácia, que faz as amoreiras se arrancarem do chão, elas que são árvores entranhadas na terra, e joga-te no mar, e ela vai plantar-se no mar. Então, diante da oração que não é eficaz e a oração que é eficaz, Jesus então nos falava no domingo passado da cura dos 10 leprosos, e falava de um tipo de oração que a gente sempre se esquece.
oração de ação de graças, a gratidão, agradecer a Deus em tudo e por tudo. E então hoje Jesus nos ensina um outro tipo de oração, a oração de petição, o pedido insistente da viuvinha. Então vejam só, parece quase um programa, né, digamos assim, a programação de um curso de oração que Jesus está fazendo conosco nos últimos domingos. Hoje a viuvinha vai e bate na porta insistentemente, querendo alcançar a graça. Pois bem, como é que nós devemos viver a oração chamada oração de pedido, a oração de intercessão, né? A oração, vamos usar a palavra difícil, impetratória, né? A oração para impetrar aquilo que nós precisamos. Como é que nós devemos fazer isso? Bom, em primeiro lugar, vejam que no domingo passado Jesus nos ensinava a oração de ação de graças. É necessário ter uma fé na bondade de Deus, agradecer a Deus, gratidão por tudo, adorar a Deus e agradecer. Quando a gente tem isso firme no coração, que Deus nos ama, Deus cuida de mim como a pupila dos seus olhos, Deus cuida de mim como um filho querido, como uma filha querida. Quando eu tenho esta fé, esta confiança que Ele nos dará tudo o que é necessário para a nossa salvação, aí nós podemos fazer a oração de pedido. Mas é necessário ter essa confiança que Deus, Ele quer ouvir nossas orações mais do que nós queremos ser ouvidos. Jesus, para nos ensinar que nós precisamos insistir na oração, Ele conta essa parábola de um mau juiz. A parábola de um mau juiz. E é importante você saber desde o início. Jesus está fazendo uma comparação. Se nós aqui nesse mundo, que temos juízes maus, insistimos até que o juiz mau nos concede o que nós queremos, quanto mais não devemos insistir, nós que temos no céu um juiz bom, que nos dará muito mais do que o que nós pedimos, porque Ele sabe do que nós necessitamos. Essa é a finalidade dessa parábola, e tem gente que não entende. Deus não está dizendo: vejam, eu sou um juiz mau, insistam, senão eu não dou. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: se vocês aqui nesse mundo, que tem juízes maus, insistem até que finalmente se faz justiça, se vocês lutam até que finalmente os juízes iníquos são derrubados de seus tronos, quanto mais Deus, que está sentado no seu trono de glória no céu, e é um juiz bom, não deve ser objeto dos nossos pedidos. Nós precisamos pedir a Deus, precisamos insistir. Mas aí vem uma pergunta que é justo que nós perguntemos: Padre, se Deus é bom, por que é que Ele não dá logo o que a gente precisa? Pronto, simples assim. Deus sabe do que nós precisamos, sim ou não? Ele é sábio. Vamos começar por aí, por essa profissão de fé. Deus é sábio. Nós não sabemos do que nós precisamos. Nós somos como uma criancinha de colo. A criança de colo, ela está com dor de barriga, ela está com febre, ela está com diarreia, ela está vomitando, ela está, sei lá que sintomas que ela tem.
e ela não sabe do que ela precisa. A mamãe leva a criancinha para o médico e o médico descobre o que ela precisa, porque o médico tem um conhecimento, pelo menos a gente espera que tenha, né? Tem um conhecimento para dizer o que é que essa criança está precisando. Então, vejam, nós, como diz São Paulo, nem sabemos direito o que pedir, porque muitas vezes nós nem sabemos o que é bom. Claro que tem coisas que é claro, evidente. Se você chega e diz assim: padre, eu não sei se é bom roubar ou não roubar. Bom, escuta, você não precisa de discernimento aqui. Entre uma coisa má e uma coisa boa, tem certas coisas que já estão claras. Entre roubar e não roubar, está claro. Precisa discernir? Não precisa, não é? Entre matar e não matar, precisa discernir? Não, já está claro que matar é pecado. Tem ainda algum católico, por exemplo, nesse país, que acha que matar criancinhas inocentes no ventre da mãe não é pecado? Tem alguém que acha isso? Tem alguém aqui que acha que não, é uma coisa assim que a gente pode escolher? Nós podemos, quem sabe, matar criancinhas, porque, sabe, é só questão do legislativo se reunir e fazer uma lei. Não, se fizerem essa lei, nós vamos desobedecê-la, ela é errada. Os homens não têm poder sobre o bem e sobre o mal. Agora, vejam, nós muitas vezes precisamos de discernimento entre dois bens. Quando tem de um lado uma coisa má, claramente má, e do lado de cá uma coisa boa, claramente boa, eu não preciso pedir discernimento, já está decidido. Mas é que às vezes você tem duas coisas boas, e aí você precisa de discernimento para saber qual é o bem maior que você quer. Está entendendo? Qual é o bem maior? Então, às vezes a gente não sabe o que é bom para nós. Tem gente que fica perdida e não sabe o que é bom. Como é que nós então devemos fazer? Gente, primeira coisa, Deus sabe o que é bom para nós, amém? Agora, a pergunta justa que eu estou fazendo aqui: se Ele sabe o que é bom para nós, por que é que Ele não dá logo e fica esperando a gente pedir? A gente não sabe. Às vezes você está pedindo uma coisa, é como uma criança que está vendo a mãe lá na cozinha, limpando a carne com uma faca bem afiada, uma faca brilhosa, bonita, e a criança diz: eu quero, me dá a faca. A mãe não vai dar a faca. E se a criança espernear, a mãe vai dar a faca? Não. E se a criança começar a prender a respiração dizendo: eu vou me matar, a mãe vai dar a faca? Não. A mãe não vai dar o que é mal para a criança. Ela não vai dar a você uma faca para você se ferir, que a criança não tem inteligência para enxergar a maldade do que ela está pedindo. Deus sabe o que é bom para nós, amém? Então por que é que a gente precisa pedir? Por que Ele não dá logo? Porque nós temos que entender qual é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que nós
participemos da felicidade dele. Deus quer que nós sejamos felizes no céu, do jeito que ele é feliz no céu. E para que esse projeto aconteça, nós não podemos ser pessoas inertes, que nada fazem, de braços cruzados. Deixa eu explicar para você. Parece que eu vou sair do tema da oração, mas não é uma digressão, é uma explicação necessária para que você entenda por que você precisa rezar, ok? Então eu vou responder a pergunta, mas eu quero responder em profundidade. Porque é que você tem que sair dessa sua preguiça de rezar. Ah, Deus é bom, não preciso rezar, ele já vai me dar tudo. Calma. Reza, tem que rezar. Vamos entender isso. Vamos lá. As coisas têm sua natureza. Qual é a natureza do gato? É fazer miau. Qual é a natureza do cachorro? É fazer au au. Qual é a natureza do peixe? É fazer? Cada coisa tem a sua natureza. Qual é a natureza de Deus? Deus é amor. Ora, se eu quisesse viver a vida do gatinho, eu preciso ficar de 4 patas, comer ração de gatinho, dormir no chão, ficar pulando, né? Por aí, como os gatos fazem. Se eu quiser viver a vida do cachorro, eu preciso, né, viver a vida do cachorro. Se eu quiser viver a vida do peixe, eu preciso viver a vida do peixe, eu preciso entrar na água e viver lá. Mas se eu quero viver a vida de Deus, eu preciso amar. E nós amamos com o nosso coração, com a nossa vontade. O que é amar? É querer o que Deus quer. Então, para participar, o projeto de Deus é esse, criançada. Deus quer que eu participe da felicidade dele. Deus é feliz, porque lá no céu, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, ele se conhece. O Pai conhece o Filho, que conhece o Espírito Santo, eles se conhecem. Deus é um só Deus, num só conhecimento. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus se conhece com uma profundidade infinita, e por isso Deus se ama com um amor infinito. Essa é a felicidade de Deus, conhecer e amar. A felicidade de Deus é que o Pai conhece e ama. Esse conhecimento de Deus, esse amor de Deus. Então, Ele quer que a gente participe disso. Só que você, para participar disso, você precisa conhecer Deus. Para você participar da felicidade de Deus no céu, você precisa conhecer Deus como Deus se conhece. E você precisa amar Deus como Deus se ama. Então aí é covardia, né? Aí não deu, aí, né? Deu mal, deu problema. Como é que eu vou conhecer Deus como Deus se conhece? Ele dá a você um conhecimento sobrenatural, uma luz chamada luz da fé. E essa luz da fé, ela fica cada vez mais clara, cada vez mais luminosa, cada vez mais penetrante, cada vez mais radiante, numa realidade chamada ato de fé. E o ato de fé é aquilo que nós chamamos comumente de oração. Na oração, a sua inteligência é iluminada. E porque a sua inteligência é iluminada, a sua vontade é convidada a amar Deus profundamente. Então, qual é a natureza desta coisa chamada oração? A oração é o ato no qual eu conheço, com o conhecimento de Deus,
e quero com o amor de Deus. Eu conheço o que Deus conhece e amo o que Deus ama. A oração começa a nossa participação já aqui na terra, na natureza divina. Se eu quiser participar da natureza do cachorro, eu preciso fazer au-au. Se eu quiser participar da natureza do gato, eu preciso fazer miau. Se eu quiser participar da natureza de Deus, eu preciso rezar. Eu preciso rezar. Eu preciso conhecer Deus, saber como Ele é e o que Ele quer, e querer o que Ele quer. Então, por que é que nós precisamos rezar? Vamos supor, Deus ama o Brasil. Alguém duvida disso? Non fecit omni nationi. Deus não fez isso a todas as nações. Coisas que Ele deu ao Brasil, Ele não deu a outras nações. Deus nos deu uma história fundada na tradição católica, debaixo do manto sagrado da Virgem Maria, nossa mãe Imaculada Conceição Aparecida. Nós celebramos essa semana Nossa Senhora Aparecida, uma maravilha. Nossa Senhora Aparecida, ela está na nossa história, na nossa fundação. Há 200 anos atrás, o príncipe herdeiro de Portugal, Dom Pedro de Alcântara, que seria Dom Pedro I, indo para São Paulo, passou em Aparecida e rezou diante da imagem pequenina de Nossa Senhora da Conceição, que tinha aparecido numa pesca milagrosa no rio Paraíba. Dias depois ele proclama a independência. Depois que ele proclamou a independência, no 7 de setembro de 200 anos atrás, ele foi coroado imperador do Brasil no dia 12 de outubro de 200 anos atrás, dia de Nossa Senhora Aparecida. Naquela época não era o dia de Nossa Senhora Aparecida, mas ficou sendo. Há 200 anos atrás, esse 12 de outubro, agora, foram os 200 anos da coroação, da unção e da coroação de Dom Pedro de Alcântara como Dom Pedro I, imperador do Brasil. 200 anos atrás, 12 de outubro. Nossa Senhora providenciou isso para nós. E dali para frente, continuou essa história de proteção de Nossa Senhora. Eu não vou aqui contar toda a história, mas veja, Deus não cuidou de outras nações como cuidou do Brasil. Sei lá, para dar um exemplo, a Arábia Saudita, eles podem ter muito dinheiro e muito petróleo, mas eles não têm Nossa Senhora Aparecida, eles não têm a fé católica, eles não têm o batismo, os sacramentos, as portas do céu abertas como nós temos. Alguém duvida que existe um amor especialíssimo de Deus para com o Brasil? Nós vemos as preocupações das pessoas pelo futuro do país. Por mais que nós brasileiros sejamos filhos mal comportados de Deus e desobedientes, nós vemos que ainda tem muita gente com fé, preocupada, pedindo perdão, fazendo oração. Esses dias eu tive que fazer uma viagem, e saindo da igreja, do lugar onde eu estava, aí tinha uma turminha chegando na igreja.
Aí chega, ai, Padre Paulo, o senhor aqui, que maravilha. Nós estamos entrando na igreja para rezar o terço pelo Brasil. Quanto movimento nesses tempos de pessoas rezando pelo Brasil, sim ou não? Então vamos, parênteses aqui, abre parênteses. Você está rezando pelo Brasil? Se não está, toma vergonha na cara. Vamos pedir a Nossa Senhora. Deus ama o Brasil. Mas um pai que ama um filho, quer que o filho seja bom, do jeito que o pai é bom. Só faltava agora Deus de amor estar alegre, contente e feliz dos seus filhos serem miseráveis e egoístas. Deus não vai nos mimar. Deus ama o Brasil. Deus não mima o Brasil. Deus ama o Brasil, por isso desafia o Brasil, para que o Brasil se converta, para que o Brasil se conscientize, para que o Brasil, com sua inteligência, conheça o que Deus conhece e queira o que Deus quer. Então, quando Deus nos acorda para os perigos que o nosso país está vivendo, Ele acorda, faz cair de nossos olhos as escamas, nos dá o conhecimento para que nós amemos o que Ele ama, e portanto, amando o que Ele ama, nós precisamos pedir o que Ele já quer dar, mas Ele quer dar para os seus filhos que estão em sintonia com Ele. Então existe um detalhezinho que ninguém enxerga. Por que é que eu preciso rezar? Porque eu preciso mudar, eu preciso querer o que Deus quer. E por que é que eu preciso insistir na oração? É porque Deus é mau? Não, porque eu tenho um coração duro, e se eu não pedir insistentemente, o meu coração não muda. Quantas e quantas vezes, deixa eu contar aqui, talvez seja a sua história, quantas e quantas vezes você começou a pedir uma coisa, e no meio do caminho você mudou o pedido. Deixa eu explicar. A minha irmã, como todos sabem, faleceu de câncer há 5 anos atrás. Quando ela teve o diagnóstico de que estava com câncer 6 anos antes de morrer, portanto 11 anos atrás, nós começamos a pedir para que ela fosse curada, para que o câncer não fosse tão severo, para que ela pudesse ser curada. E nós começamos a pedir isso. Por quê? Porque naquele momento, 11 anos atrás, nós pensávamos, na nossa ignorância, que era aquilo que Deus queria nos dar. Só que nós fomos rezando, as coisas foram acontecendo, e Deus foi nos dando conhecimento do que Ele queria, e nós fomos mudando da nossa ignorância para um conhecimento maior. Por quê? Porque aconteceu o seguinte: 11 anos atrás, a minha irmã não ia à igreja. 11 anos atrás, a minha irmã tinha uma fé muito frágil. Quando eu fui conversar com ela, a primeira conversa que eu tive com a Ana sobre o diagnóstico de câncer dela, 11 anos atrás, ela estava no apartamento, ela me recebeu sozinha no apartamento, ela sentou no sofá, eu fui a primeira pessoa da família que conversou com ela, depois do diagnóstico, e ela disse assim: Júnior sou eu, Júnior, eu sabia que eu estava em dívida com Deus e que um dia eu teria que enfrentar esse momento. Que momento? O momento de me voltar para Deus,
o momento de voltar para casa, o momento de mudar de coração e me voltar para Deus. Gente, olha que maravilha, no primeiro instante que ela recebeu o diagnóstico, ela já disse: eu vou precisar acertar as contas com Deus. Teve o tratamento, nós tínhamos esperança da cura, etc. Tudo isso. Ela se voltou para Deus, mudou de vida, começou a se confessar, começou a comungar, etc, etc. E assim foi o caminho dela. Quando chegou um certo momento da evolução das coisas, nós vimos o milagre que Deus tinha feito no coração da Ana, de confiança, de alegria, de entrega a Deus. Não estou canonizando a minha irmã, não é isso, mas eu seria ingrato com Deus se eu não dissesse a transformação que houve durante os 6 anos de doença no coração da minha irmã. Ela era uma mulher afastada da igreja e morreu confiante, entregue, alegre, plenamente consciente do que ela estava vivendo. Eu já contei aqui várias vezes, você já ouviu, mas deixa eu dizer, minha irmã mais nova chegou e disse para ela: Ana, ela estava na cama, já não se levantava mais, eram seus últimos meses de vida. Ana, você sabe o que você tem? E ela, lúcida, tranquila: sei, eu tenho câncer. E você sabe o que está acontecendo com você? Ela olhou assim, com espanto: sei, eu estou morrendo. E a minha irmã mais nova disse: e você está assim, alegre, feliz, recebe a gente com um sorriso? Ela disse: o que é que você quer que eu faça? Vejam que transformação. Então, nos últimos meses nós estamos entendendo o que Deus queria com a Ana. Deus queria uma transformação interior, Deus queria uma transformação espiritual, Deus queria um caminho. Vejam, Deus queria dar isso para a Ana o tempo todo, mas Ele queria que ela rezasse para ela mudar, que nós rezássemos para nós mudarmos, para confiar nele. Então você precisa pedir. Certamente você vai enxergar na sua vida, quem é jamais experiente, quem tem DNA, data de nascimento antiga, quem é mais velho, certamente vai experimentar. Você na sua vida, você vai se recordar de alguma coisa que aconteceu, que você começou pedindo uma coisa, e ao longo do caminho você foi mudando o que você estava pedindo para Deus, sim ou não? A sua inteligência foi ficando em sintonia com a inteligência de Deus, a sua vontade foi ficando em sintonia com a vontade de Deus, você foi conhecendo de uma forma melhor o que Deus conhece, e você foi querendo de uma forma melhor o que Deus quer, amando o que Deus ama. As minhas orações de criança eram orações egoístas e bobas. Quando eu era criança, eu rezava para papai ganhar na loteria. Naquela época era loteria esportiva. Eu rezava, era esse meu pedido. A gente vai crescendo e vai enxergando o que Deus quer, e vai fazendo outros pedidos, vai pedindo coisas mais importantes. Deus quer que nós peçamos, porque a oração, a vida de oração muda o nosso coração. Deus é bom, Ele quer nos dar dons maravilhosos, mas Ele quer que nós peçamos, porque o mais importante não é o que Ele vai dar, o mais importante é a participação na vida dele, de conhecer o que ele conhece e amar o que ele ama, porque é isso que vai nos fazer felizes aqui e no céu. Então, às vezes Deus demora,
Às vezes Deus demora, por quê? Porque Ele está fazendo um processo dentro de mim, para que eu enxergue o que Ele realmente quer, e queira o que Ele realmente quer, e ame o que Ele realmente ama. Deus é bom, Deus é muito bom, e Ele quer que nós dependamos dEle. Quando Jesus nos ensina a rezar, Ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe o que é isso? Deus quer dependência. Deus não disse assim, Jesus não nos ensinou: Pai, dai-me logo toda a padaria para eu ficar autônomo e não precisar mais pedir pão. Deus não poderia nos ensinar a pedir para ser autônomos, sim ou não? Mas Ele não ensinou isso. Ele ensinou para dar o pão de hoje. Aí quando terminar o pão de hoje, vem o pão de amanhã. É o maná, tem que ser colhido para cada dia. Se você colher maná para 2 dias, apodrece. É o pão de hoje. É o pão que você precisa para hoje. Peça a Deus a graça que você precisa para hoje. O nosso país precisa de uma graça hoje. Peça a transformação do coração dos brasileiros. Essa é a coisa mais importante que nós precisamos pedir, para que os anjos da guarda dos brasileiros calem a boca dos inimigos que nos desviam do caminho de Deus, e nós possamos ouvir a vontade de Deus, conhecer o que Deus conhece e amar o que Deus ama. Esse é o milagre que Deus quer fazer no Brasil. Deus quer os mais de 200 milhões de brasileiros conhecendo o que Ele conhece e amando o que Ele ama. Deus não quer simplesmente, assim, as pessoas ficam pedindo muito pouco. Vocês pedem muito pouco, vocês pedem um resultado eleitoral. Não, sejam ousados, peçam um exército de santos, de pessoas piedosas, boas, dispostas a derramar o sangue pelo bem comum, pela nossa pátria, pela salvação das almas dos brasileiros e do mundo inteiro. Nós precisamos querer muito mais. Nós precisamos querer uma nação profundamente católica, profundamente. Nós não podemos ficar quietos enquanto não virmos todos os brasileiros confessados, em estado de graça, recebendo a comunhão, amando a Deus, com um terço na mão, rezando o rosário, filhos de Nossa Senhora Aparecida, porque é assim que ela vai ser rainha do Brasil. O que é que nós precisamos pedir? Vamos pedir isso. Seja ousado. Mas padre, não dá tempo. Não, não é isso. Então, peça a Deus: meu Deus, nós queremos o resultado eleitoral mais favorável para que o Brasil continue o seu caminho de conversão. Nós queremos ser melhores, nós queremos ser diferentes, nós queremos transformar o país, nós queremos uma nação profundamente católica, terra de Santa Cruz, terra de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. É isso que nós queremos, onde nós vivamos aquilo que é o projeto de Deus para nós, conhecer como Deus conhece e amar como Deus ama. Deus não quer, tem gente que tem uns sonhos bobos, uns projetos bobos. Não, nós queremos simplesmente que o nosso país seja um país tolerante. Não, nós queremos que o nosso país seja um país de gente que ama, e ama heroicamente, e ama até o derramamento do sangue. Só tolerância é muito pouco.
eu vou tolerar o mal. Não. Então o Senhor quer que a gente saia nas ruas matando as pessoas más. Não, eu quero que você saia nas ruas convertendo as pessoas más. Convertendo, transformando os corações. O Brasil é de Deus. Essa é a terra da Santa Cruz. Deus tem uma vocação para o nosso país. Mas se você não começar, você mudando, como é que nós vamos querer mudar o resto do país? Então, o projeto de Deus é grande. Deus tem um povo no nosso país. Nós precisamos então pedir e pedir insistentemente. Precisamos fazer como fez Santa Mônica com Santo Agostinho, e aqui eu encerro com esse exemplo, para ficar bem claro porque é que nós precisamos rezar e pedir. Santa Mônica, todo mundo sabe, foi a mãe de Santo Agostinho, e Santo Agostinho viveu 32 anos no pecado. Durante 32 anos, Santo Agostinho viveu longe da igreja, passou por seitas heréticas, depois passou por filosofias erradas, viveu uma vida errada, numa união, amasiado, sem se casar, teve um filho, e assim por diante. Santa Mônica, a mãe dele, rezou, derramou lágrimas, e pediu a Deus pela conversão de Santo Agostinho. Você acha que Deus não queria converter Santo Agostinho desde o começo? Deus queria ou não queria? Queria, claro que queria. Mas Ele queria converter Agostinho, fazendo com que Mônica tivesse no coração dela esse mesmo querer. O grande milagre da conversão de Agostinho não aconteceu só em Agostinho, aconteceu em Mônica. Porque ela foi querendo cada vez mais o que Deus queria, e pedindo cada vez mais o que Deus já queria dar, e transformando o coração dela. E por isso hoje nós não celebramos somente Santo Agostinho, nós celebramos Santa Mônica. Santa Mônica por quê? Porque ela rezou, porque ela pediu, porque ela insistiu, porque ela chorou, porque ela se sacrificou para a conversão do seu filho. E nós? Deus quer que nós sejamos grandes santos e grandes santas, se nós nos entregarmos e nos sacrificarmos pela salvação, pela conversão, não somente de todos os brasileiros, mas do mundo inteiro. Pode parecer megalomania, mas não é. É o mandato de Cristo, ide por todo o mundo. Todo católico tem que ter no seu coração uma ambição civilizacional. Nós precisamos mudar a civilização do mundo inteiro e transformar esse mundo num mundo de santos e heróis que amam a Deus de todo o coração. E não podemos descansar enquanto não alcançarmos isso. É isso que Deus quer. Então, o que Deus quer é muito mais do que um resultado eleitoral. Deus quer uma transformação radical dos corações. Como isso pode ser facilitado ou dificultado por um resultado eleitoral? Então digamos a Deus: Deus, ajuda nós aí. Mas se uma campanha eleitoral nos ajudar a tomar essa consciência, então ela serviu para a nossa salvação eterna. Se o susto que as pessoas levaram, né, nessa passagem do primeiro para o segundo turno, servir para você acordar que você precisa ser um grande intercessor, uma grande intercessora, pela salvação do Brasil e do mundo inteiro, então que Deus nos dê mais sustos
que serve para nos converter. Se serve porque Deus quer que nós lutemos. Se você não luta por nada, é porque você não ama nada. Ele veio lutar e vitorioso ele lutou e venceu na cruz. O Brasil é o país da vitória, porque é o país onde Cristo, vitorioso na cruz, venceu e esmagou a cabeça da serpente. O Brasil é o país da vitória, porque é o país de Nossa Senhora da Conceição, que desde o primeiro momento da sua existência, no útero no ventre de Santana, esmagou a cabeça da serpente. Vejam, os dois lugares da vitória de Deus. O lugar da fonte da vitória, que é a cruz de Cristo, terra de Santa Cruz, e o lugar da antecipação da vitória, que foi o ventre de Santana, a Imaculada Conceição de Maria. A serpente está bem esmagada. Ele sabe que não tem tempo. O diabo sabe que já não tem tempo, e por isso ele está desesperado, está agonizando. Mas é importante que você saiba o que é que nós estamos lutando. Nós estamos lutando para que o Brasil seja verdadeiramente o país que cumpre sua vocação. A vocação de fazer as pessoas conhecerem a Deus como Deus se conhece, amar a Deus como Deus se ama, e então nós seremos felizes. Que Deus abençoe o nosso país.